A pandemia do novo coronavírus parou o mundo em 2020. Um organismo microscópico levou a discussão a vários campos do saber, como, por exemplo, a filosofia. Na conversa a seguir, realizada inicialmente como live no Instagram da revista Tema Livre, o professor Dr. Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, recebeu o professor Dr. Pedro Duarte, da PUC-Rio, para conversarem a respeito do debate que há na filosofia sobre a pandemia. O debate da filosofia sobre a pandemia. Esse é o título da nossa live, Pedro. Então eu vou começar a partir do nosso título te perguntando qual é esse debate. Vamos lá. E eu acho que, antes de mais nada, antes até de dizer qual é o debate, eu queria mencionar que o fato de que haja um debate já é significativo. Quero dizer porque, ao contrário de boa parte de outros discursos da nossa sociedade, evidentemente o jornalismo, por exemplo, não seria necessariamente óbvio ou esperado que a filosofia entrasse num debate tão rapidamente sobre um acontecimento tão contemporâneo. Muitas vezes a filosofia foi acusada de ter esperado demais, sido um tipo de pensamento recuado demais em relação aos acontecimentos urgentes do seu tempo. É muito conhecida a metáfora da filosofia, uma metáfora condenatória da filosofia como uma torre de marfim. Os pensadores isolados, seja na academia, seja lá onde for, mas afastados dos acontecimentos. E, no entanto, nesse momento, ao contrário, o que nós assistimos desde muito cedo, desde fevereiro desse ano já, foi uma quantidade enorme de intervenções de filósofos em relação àquilo que está acontecendo. Ou seja, ao contrário de uma certa tradição que alguns atribuem, por exemplo, ao filósofo moderno Hegel, do século XIX, que dizia que a filosofia era como a ave de Minerva, que só levanta voo ao entardecer, no início da noite, quer dizer, depois que o dia histórico transcorreu, e aí seria possível pensar. Ao contrário disso, a filosofia contemporânea agora, pelo menos esses autores no século XXI, entraram imediatamente comentando o que estava acontecendo, constituindo, portanto, isso que a gente chamou aqui de um debate da filosofia sobre a pandemia. Portanto, o próprio fato de que há um debate da filosofia sobre um acontecimento imediatamente, como é a pandemia, já é digno de nota. E eu acho que isso revela talvez duas coisas, ou talvez seja motivado por dois fatores. Um deles é interno à própria história do pensamento, à própria história da filosofia, que é que vários desses pensadores atuais, Giorgio Agamben, Bruno Latour, Slavoj Žižek, Judith Butler, Paul Preciado, tantos autores, entre outros, eles, nesse sentido, parecem responder a um desafio que já tinha sido colocado pelo Nietzsche no final do século XIX, que era a ideia de uma filosofia em cena. Ou seja, não uma filosofia que respondesse pela metáfora clássica do observador fora da cena, mas filósofos que se reconhecem no interior da própria cena do jogo do mundo e que atuam no interior dela. Isso é uma razão interna à história da filosofia, para a gente tentar entender por que os autores contemporâneos se meteram nesse debate tão imediatamente. Ou seja, eles se compreendem nesse sentido, estando em cena e não apenas observando a cena de fora. São, nesse ponto, digamos, seguem essa direção do pensamento de Nietzsche. Mas eu acredito que há também um fator externo à história do pensamento, que é mais histórico, social, que é o fato de que, nesse momento que nós vivemos, a possibilidade de publicar e fazer circular as reflexões e os textos tem uma rapidez que nunca houve antes. Então, acho que também tem uma razão externa que é isso. Quer dizer, desde o Giorgio Agamben, que em fevereiro escreveu um texto muito polêmico no início da pandemia, o processo, inclusive, aí fortalecendo a ideia de um debate propriamente, é muito rápido, porque o Agamben escreve um texto e ele publica no dia seguinte. E está sendo lido no dia seguinte, traduzido no dia seguinte, então tem uma velocidade disso que propiciou também que esse debate se instaurasse entre os filósofos. O fato de que, primeiro, eles não tinham que esperar para publicar. O Giorgio Agamben, se provavelmente
fosse esperar todo um processo editorial tradicional para publicar sua reflexão, já teria alterado coisas em relação a ela. Então, como, no entanto, isso vai o tempo todo, rapidamente sendo formulado, o debate vai sendo muito nítido. Esse caso do George Agamben, eu estou me referindo a ele por alguns motivos. Primeiro, porque foi um dos primeiros filósofos que publicou mesmo, mas também porque ele encena muito o que é esse debate, pelo fato de que outros filósofos escreveram textos que respondem a ele, que comentam o dele. O Jean-Luc Nancy, por exemplo, o Slavoj Žižek, já comentam o texto dele, como o próprio Agamben, depois, durante as semanas subsequentes, publicou vários outros textos. 5 ou 6, pelo menos, até agora. Como se a reflexão fosse sendo formulada, debatida, reforçada, reformulada a todo momento. Então, a palavra debate aqui, eu acho que ela tem que ter uma força mesmo nesse sentido. Há um debate instaurado, em parte, porque esses filósofos se entendem em cena, e em outra parte, porque esses filósofos também fazem parte de um mundo histórico nosso em que a publicação das suas reflexões é muito rápida, propiciando esse debate. Não sei se isso faz sentido para você. Não, com certeza. Eu vejo uma questão aí que você pontuou, a velocidade da comunicação mudou isso tudo e até, de certa forma, a possibilidade da gente estar exercendo esse bate-papo aqui, estar exercendo essa série de lives, é resultado disso, né? Sim. E acho que isso oferece um desafio especificamente para a filosofia, porque ao mesmo tempo que ela, então, reage muito imediatamente, a sua especificidade é escapar do imediatismo. Então, Sim, isso é um desafio. Para a filosofia tem uma espécie de tensão que é como participar do debate, entrando em cena com um acontecimento tão crucial e tão de proporções mundiais, talvez como nunca antes visto, né? O que a gente chama de guerra mundial do século XX não era tão mundial quanto essa pandemia. E, ao mesmo tempo, preservar uma capacidade reflexiva de pensamento que não fique só a reboque das informações. E eu acho que esses autores todos da filosofia contemporânea têm que se equilibrar nisso. Assim, como levar em conta as informações e essa velocidade, mas com um pensamento e uma reflexão que permitam também colocar questões menos óbvias que circulam pelos meios já jornalísticos ou midiáticos, né? Sim, entrar com um diferencial e com uma perspectiva que o filósofo pode dar, né? Até pegando esse gancho de sair também, deixar de estar encastelado e ir para a sociedade, que acho que é algo necessário até para o meio acadêmico de uma maneira geral. A gente está colocando o que tem sido feito, realizado, quer dizer, na história tem o debate da história pública, de você estar chegando, a própria questão da extensão universitária, também de você chegar à sociedade, não só, mas também chegar à sociedade, que são questões, questões importantes que, dando a nossa perspectiva, cada um de sua área para o debate. Por exemplo, eu penso na história, como que foi a reação em 1918, com a gripe espanhola. Quer dizer, hoje as pessoas estão aí debatendo confinamento, mas caramba, 102 anos também estávamos ao longo da Idade Média e outras epidemias, até pandemias que vieram depois da Idade Média, entre a Idade Média e a espanhola, por exemplo, o caminho era o isolamento social. Sim. Então, até quando eu li, eu não sei se dentro do que você... eu não quero avançar muito na tua fala, não, mas... Posso só fazer um comentário de você falar? Claro, vai lá. Não, é só que me lembrou o escritor turco Orhan Pamuk, que venceu o Nobel já, que é um grande escritor. Ele está trabalhando num romance que seria ambientado em 1901, durante a peste bubônica. Ele está trabalhando nesse romance há 4 anos. E ele escreveu um pequeno artigo para o New York Times em que ele comenta, por conta das pesquisas que ele tem feito sobre epidemias para escrever o livro dele, ele comenta semelhanças e diferenças entre pandemias de antigamente e de agora. E ele diz que tem mais semelhanças do que diferenças.
Então, ele diz, é muito comum em todas as epidemias se culpar algum elemento estrangeiro, externo. No caso do Ocidente, atualmente, a China. Né? Isso é muito comum. É muito comum rumores, boatos falsos, antes de existir fake news. Rumores, boatos, que agora viram fake news. Mas, e uma outra semelhança é exatamente essa. As medidas, na maior parte das vezes, são medidas fundamentalmente de isolamento. Uma diferença que eu acho interessante, só que ele pontua, e que tem a ver de novo com o que a gente falou das tecnologias de comunicação e de informação, é que ele diz que nas epidemias de antigamente, a faculdade que nos era exigida para tentar entender a proporção global que poderia ter era a imaginação. Porque se tinha muito pouco acesso à informação. Então ele dizia que era muito comum que as pessoas saíssem nas ruas com medo de umas contaminarem as outras, ele diz, mas gritando para as outras, como é que está no seu bairro? Como é que está na sua cidade? Tentando entender o que estava acontecendo, enquanto ele diz isso mudou muito. Nós temos hoje uma capacidade de ter a escala do acontecimento muito mais precisa ver informação. Mas, desculpe, isso é só um parênteses pelo que você falou que me lembrou isso. Continua o que você estava dizendo. Não, claro, tranquilo. Pois é, mas quando eu penso, né, por exemplo, quando o Agamben fala dessa questão da epidemia e tá acontecendo, né? Ele pega um conceito que ele já trabalha, a ideia de estado de exceção, enfim, mas está aplicando a isso. E aí eu penso, caramba, mas há séculos, a gente está trabalhando com um isolamento. Será que isso não fragiliza a argumentação dele? Eu acho que, a rigor, quando o George Agamben pensa o estado de exceção e mobiliza esse pensamento que ele desenvolve há anos na interpretação do nosso momento atual da pandemia, do ponto de vista do que você acabou de perguntar, é importante ressaltar que o ponto de partida dele, muito provavelmente, é o pensamento crítico do Walter Benjamin, um pensador judeu-alemão da primeira metade do século XX, e que, em fragmentos que ele escreveu sobre o conceito de história, afirma que o estado de exceção, na verdade, tem sido a regra. E isso é o pano de fundo, na verdade, do que o Agamben está dizendo. Ou seja, a ideia do Agamben de que momentos de calamidade ou de catástrofe servem para legitimar medidas de exceção por parte de governos que muitas vezes suspendem direitos civis, liberdades específicas, na verdade, são momentos em que apenas se torna mais visível, mais evidente, um procedimento típico dos estados modernos em que, a rigor, o arbítrio se impõe sobre o que seria a igualdade de direitos, digamos assim. Então, a preocupação do Agamben, claro, por um lado, é apontar para essa exacerbação de um estado de exceção no momento da pandemia, quer dizer, nesse momento, governos ganham uma espécie de álibi para suspender direitos civis. O Agamben repete muito a ideia do nosso direito de ir e vir, a nossa possibilidade de manifestação coletiva política nas ruas, mesmo o nosso direito de enterrar os mortos. Tudo isso está podendo ser suspenso em nome da proteção da vida diante de uma calamidade. Porém, o Agamben não acha que isso é uma exceção verdadeiramente, porque o estado de exceção, como dizia o Walter Benjamin, é a rigor a regra. Só que é uma regra, em geral, mais camuflada. Então, se você quiser, para nós, então, no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, os exemplos são muito simples. Qual é o estado de direito, que seria o contrário de um estado de exceção, na vida nas favelas? O direito de ir e vir, o direito da polícia não entrar na sua casa de madrugada e afins. Então, de certo modo, é como se esse momento ele ampliasse e intensificasse um estado de exceção que, a rigor, na análise, me parece, política do Agamben, seria uma constante. E que a ameaça, ainda pior apenas, é de naturalização desses procedimentos, depois, inclusive, que a pandemia passar ou a calamidade passar. E que nós nos tornássemos, portanto, ainda mais dóceis
ao modo pelo qual mecanismos de controle social podem ser usados pelo governo e suspensão de direitos civis ou de direitos. E eu acho só importante dizer uma coisa que se relaciona um pouco com o nosso contexto aqui, é que eu acho que no Brasil, de modo geral, por conta do presidente da República, do Jair Bolsonaro, os questionamentos possíveis ao isolamento social, as relativizações críticas ficaram muito difíceis. Porque é como se, de certa maneira, o governo federal tivesse cooptado para si a grande contestação do isolamento social, com brutalidade, ignorância e insensibilidade. Enfim, às vezes faltam até os nomes nesse sentido. O que eu acho interessante, por isso, ao invés de apontar o que também é possível, onde um pensamento como o do Agamben acaba podendo se aproximar às vezes disso, mas é apontar a diferença disso. Por quê? Quando a gente ouve o presidente do Brasil falar, quase sempre as contestações do isolamento social e das medidas que protegeriam a vida das pessoas se dá em nome da volta ao trabalho, da economia. Quando a gente escuta o que o Agamben está dizendo, o que ele está falando é muito mais em relação às liberdades civis, ao direito de manifestação, à possibilidade de enterrar os nossos mortos. Isso é uma diferença importante. E a outra é que o estado de normalidade ao qual supostamente nós retornaríamos quando o presidente Bolsonaro diz isso, é um estado de normalidade que, para o George Agamben, já é em si problemático. Ele já não é um estado de direito formal adequado a esse retorno. Ele já tem mecanismos de estado de exceção que precisam ser criticados. Então, acho que tem uma diferença. Eu acho interessante tentar entender de que maneira algumas críticas podem ser feitas sem ser dessa perspectiva de insensibilidade brutal que diz, e daí, lamento, essas coisas que a gente ficou ouvindo. Porque realmente, né, toda fonte a gente tem que ler, tem que buscar o máximo de isenção possível e tentar ler no contexto que ela foi escrita, né? Não ler dentro do contexto brasileiro de... Enfim, que você tem a partir de março a questão ficando mais séria no Brasil da pandemia, enquanto ele está lá falando em fevereiro na Itália. Então, né? Agora, o que não quer dizer também que a gente não possa criticar o Agamben, porque eu acho que é altamente criticável também, não é isso. É só para tentar entender as diferenças e as nuances. O Agamben, no primeiro texto dele, ainda em fevereiro, o título do texto é emblemático, se chama A Invenção de uma Epidemia. Ele nitidamente minimizou a gravidade do que estava acontecendo a ponto de nomear como se fosse uma invenção e não uma realidade que estava acontecendo. Agora, o interessante, como a gente estava falando antes, eu acho, é que as críticas ao Agamben, talvez até pelo caráter polêmico desse texto inicial dele, foram cruciais para que se fomentasse um debate amplo dos filósofos em torno do tema. Um debate muito pensante, muito reflexivo nisso. Então, até naquela dinâmica que a gente falava antes, assim como o próprio George Agamben escreveu inúmeros textos depois, nas semanas subsequentes, outros filósofos o criticaram. Eu até te pergunto, tem alguma coisa, por exemplo, alguma entrevista, ou até mesmo, vamos lá, um palpite, uma interpretação tua, por que ele escolheu esse caminho? Marketing? O quê? Bom, tem muitas hipóteses, né? As pessoas mais maldosas, e elas existem provocativamente, já falaram Agamben, mas não, acho que não é por aí. Eu acho que o que acontece no caso do Agamben acontece em muitos outros em relação à filosofia. Eu diria que tem dois fatores, me parece que tem dois fatores aí que a gente pode aventar. Uma certa, como diria Hannah Arendt, que é uma autora que eu gosto muito, uma certa deformação profissional dos filósofos, que é um certo menosprezo, muitas vezes,
aos fatos concretos, empíricos, históricos. Ou seja, uma sobreposição de ideias e conceitos sobre uma realidade concreta. Então, é engraçado, muitas vezes, por exemplo, na universidade, um autor como Michel Foucault, muitas vezes é diminuído na filosofia justamente porque ele teria um apreço histórico pelos dados empíricos, quando a filosofia seria o âmbito das ideias. Isso eu acho que pode ser um fator, quer dizer, uma atenção menor aos fatos empíricos do que a ideias e conceitos. E um segundo fator que é o conceito dele ou a ideia dele, de certo modo. Ou seja, e é só isso que eu acho que vários outros filósofos também fizeram, que foi aplicar sobre esse momento que nós estamos vivendo da pandemia uma explicação que tentava dar inteligibilidade ao que está acontecendo a partir de ideias ou conceitos que eles já tinham. No caso do Agamben, o conceito de estado de exceção. Ou seja, na maior parte das vezes, as reflexões que eu acho muito pensantes, que me dão o que pensar, mas na maior parte das vezes, os filósofos que eu li, contemporâneos, eles aplicaram conceitos que eles já vinham elaborando há anos, décadas às vezes, como forma de explicar o que está acontecendo ou até buscando no que está acontecendo uma espécie de prova ou exemplo daquele conceito. Então, o Agamben pensa o estado de exceção há muito tempo. E é como se ele, de certo modo, um amigo meu, filósofo mais crítico do Agamben, até dizia, eu acho que o que o Agamben pensa é ótimo, mas o problema é que ele instrumentalizou isso para o nosso momento. E aí ficou um pouco descabido, até desastrado aquilo. Como se ele não tivesse dado a chance também de que a pandemia do coronavírus fizesse repensar ou relativizar alguma coisa de um conceito, mas colocasse o conceito se sobrepondo ali, no caso, o conceito do estado de exceção. Acho que isso é um caminho interessante de pensar isso, porque nesse debate, os autores ficaram, em geral, bastante presos ao que eles já pensavam. Então, o George Agamben pensa o estado de exceção para falar da pandemia. O Jean-Luc Nancy pensa a possibilidade da emergência de uma outra noção de comunidade, do comum, que é uma coisa que ele já pensava, a partir do paradoxo, agora, a partir do paradoxo do isolamento e da solidariedade. O Slavoj Žižek, que é mais conhecido do grande público, tenta pensar a pandemia como o golpe de morte no capitalismo que possibilitaria a ascensão de um tipo de comunismo novo, diferente, que ele chega até amenizando muito o conteúdo revolucionário do comunismo, assimilar à Organização Mundial da Saúde, por exemplo, mas essas ideias meio já estavam ali. O Bruno Latour que diz que o problema nem é a crise, o problema é a mutação do aquecimento global, da crise climática. São os temas que ele já pensava. Então, a maior parte dos filósofos colocou em marcha, em jogo, conceitos já previamente elaborados para pensar esse momento. O que, por um lado, é muito interessante e ajuda até, às vezes, a entender melhor o pensamento deles e a entender melhor alguns aspectos da pandemia, mas corre o risco também de passar ao largo de um eventual ineditismo, uma originalidade, uma especificidade daquilo que está acontecendo agora. Então, eu acho que eu tentaria explicar o caso do Agamben, que acabou ficando muito polêmico nesse sentido, a partir desse quadro. Porque eu li, aí também entra a questão da formação e etc. Mas, por exemplo, eu li o Agamben e eu penso assim, caramba, ele está também fazendo afirmações muito categóricas no início de fevereiro. Você não sabe para onde a coisa vai. E me passou justamente essa questão do empírica que me faltava um pouco, e aí você, na tua fala, a partir também desse outro debate que você teve, você falando dessa crítica. Mas, por outro lado, é algo que por exemplo,
não vou dizer toda, mas boa parte da bibliografia, se a gente pensar de métodos de pesquisa de uma maneira geral, ela dá uma série, vamos dizer, dá uma liberdade para a filosofia que não vai me dar enquanto historiador. Quer dizer, enquanto historiador tem que pegar os dados empíricos, encontrar a fonte, tal. Agora a filosofia tem uma possibilidade aí que... Então isso para mim causa uma certa estranheza, digamos assim. A filosofia também tem suas prisões, que são outras, né? Mas também tem as suas. Mas eu acho que uma coisa que vale a pena dizer também, nesse sentido, acho que você tocou num ponto que isso eu acho bem, bem importante mesmo. Independentemente do diagnóstico que pode ser considerado desastrado inicial do George Agamben, de dizer que era uma gripe como outra qualquer, e aí como o Jean-Luc Nancy vai dizer depois, uma gripe para a qual não há uma vacina não é uma gripe como outra qualquer, dado empírico simples assim. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção, que você tocou no texto dele, em alguns outros, e isso até independente de ser ainda em fevereiro, de ser tão inicialmente, mas mesmo em relação ao que é a filosofia, é um tom muito categórico em alguns momentos. É um tom muito peremptório. E eu acho que, de modo geral, e ainda mais num caso como esse, a filosofia poderia buscar um tom mais investigativo, dubitativo, interrogativo, do que peremptório. Eu acho que, para fazer menção a uma definição um pouco lugar comum, mas que eu acho boa da filosofia, a filosofia é um lugar mais de colocar questões do que de achar respostas. Muitas vezes ela é até atacada por isso. Mas quando ela sai disso, em geral, ela fica ainda mais frágil nesse sentido. Então, eu acho que tem um exercício da filosofia, ainda mais quando ela tenta pensar algo que está acontecendo no momento, mas, de modo geral, que poderia ter um tom mais dubitativo. Embora é óbvio que quando a gente tenta pensar filosoficamente o que está acontecendo, isso eu acho que a gente deveria sempre ter em vista. A gente está sempre exposto a mais risco e a mais erro. Porque se a gente também ficar o tempo inteiro com medo, aí a gente não fala, não escreve. Então, tem que... Para a gente tentar pensar, é claro que se a gente esperasse um ano para falar, dá para reparar um monte de coisa. Então, tem um lado que é disso mesmo que se trata, também, de assumir um risco de pensar em cena, como a gente estava dizendo, inclui o risco de pensar em cena. Se você está de fora olhando, é mais confortável, né? Então, acho que tem uma dimensão disso que, de fato, inclui um certo risco, mas me lembro, tem um fragmento do Nietzsche que ele diz sobre a solidão, e que ele diz que quando a gente pensa na solidão, não na solidão no sentido de sobre a solidão, mas pensa estando sozinho, estando na solidão, que o tom do pensamento muda, e que seria um tom mais baixo, pelo medo que a gente teria de ouvir o eco da nossa própria voz no silêncio. E eu acho isso bonito, nesse sentido mesmo de também achar que também caberia para os filósofos nesse momento, talvez, buscar um tom, um volume mais baixo para entender como fazer o debate. É ótimo que tenha o debate, mas eu acho que ele pode ser menos categórico do que algumas vezes ele foi, ainda mais tendo em vista essa reflexão sobre o que está acontecendo no momento, né? Certo. E uma outra coisa, né, que eu vejo, até dentro do que você pontuou, que ele vem trabalhando esse estado de exceção, mas eu também até fico pensando, né, até uma situação que eu passei, por exemplo, durante a Covid, não tem nem um mês, mas o falecimento da minha avó, né? Não foi Covid, mas foi caixão fechado, sem o velório, sem tudo isso. Mas cai naquela história, por exemplo, a minha mãe, né, filha dela, tal, já está no grupo de risco por causa da idade. Então você começa a ter ao mesmo tempo que você pode sim debater a questão do direito a isso, né, a esse um velório, etc. Mas também é aquilo, caramba, dentro de um contexto desse de epidemia, você se arriscar, você ter teus entes queridos também se arriscando, você tendo
aglomerações tal, também é uma questão complicada. Eu, por exemplo, não ia gostar que familiares meus fossem aquilo, e morreu, ok. A gente sabe até psicologicamente a importância da cerimônia fúnebre, mas, poxa, eu não queria os meus se arriscando, né? A gente vê hoje Portugal, que está voltando aí, não vou dizer, você até mencionou isso, né, desse mundo pós-pandemia, como as pessoas vão se comportar, quer dizer, Portugal não está se comportando, acabou, até porque não acabou, mas não está se comportando de uma maneira, vamos sair todos à rua e etc. Mas Né? O pessoal está em casa. Mas o verão está chegando por lá. Vamos ver. Isso é verdade. Mas eu tô brincando. Isso é só uma brincadeira. Não, e no início da pandemia, os meus primos de lá estavam falando, né? O pessoal foi todo mundo para Cascais, para praia, lotou, não é só coisa de brasileiro. Mas eu acho, Fábio, que tem uma coisa interessante que é isso. Quer dizer, a gente tem uma pergunta que é essa, assim, que, de certa maneira, isso que você está dizendo encaminharia uma pergunta que é assim, mas como agir, o que fazer, né? Tem uma pergunta que é essa. Mas eu acho que tem uma outra pergunta que não responde, que não tem a ver com ela, quer dizer, que tem a ver, mas não é diretamente. E que eu acho que tem a ver, no fundo, com o que o George Agamben está preocupado, e que eu acho que é uma preocupação importantíssima para se ter, que poderia ser formulada da seguinte maneira: quanto e até quando nós achamos aceitável, tolerável, abdicar das outras dimensões da existência, como estar com os outros que amamos, se manifestar publicamente nas ruas ou enterrar os nossos próprios mortos? Quer dizer, isso acho que é uma pergunta importante de se manter em vista. Quer dizer, eu tenho a sensação que a nossa aceitação dessa situação, ela é muito intimamente ligada ao sentimento de que isso é temporário. Mesmo que a gente não sabe exatamente quanto tempo é. Mas se dissessem para nós que a vida agora é assim, ou a gente tem o risco, não é tão óbvio qual é a resposta. Que é um outro conceito que o George Agamben tem, que eu acho que está no pano de fundo disso, que é o conceito de vida nua. Quer dizer, em última instância, eu acho que, do ponto de vista da interrogação sobre a existência, o que o Agamben está tentando dizer o quanto nós aceitamos reduzir a nossa existência à mera manutenção da vida biológica. Ou seja, se a gente quisesse dar um exemplo muito menos dramático do que o da pandemia, eu acho que essa pergunta do Agamben ecoaria até na discussão que se tem há anos sobre o quanto vale a pena prolongar a longevidade quando nós estamos muito mais velhos em condições terríveis, sejam físicas ou mentais. Quer dizer, eu acho que tem uma interrogação interessante só, que é essa de entender, não é de entender, na verdade, é de manter em mente quanto nós estamos dispostos a abdicar das dimensões amorosas, políticas da existência, do encontro com os outros, em nome da sobrevivência biológica. Enquanto a gente fica achando que são alguns meses, que alguma coisa assim parece razoável, como você disse, que é isso mesmo. Mas tem um mais com reticências, digamos aí. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, que se extrai, para mim, da reflexão específica do Agamben. É manter um pouco isso em vista. E até muitas das vezes a estratégia, né, de algumas questões políticas, por exemplo, você nunca fala que você vai tomar determinadas medidas, não estou falando só em termos, né, da Covid, mas determinadas medidas políticas. Não, você vai fazer aquilo ali numa duração muito maior. Muitas das vezes as questões entram com um grau de um pouco provisórias e depois vão ficando permanentes. E se a gente pegar ao longo da história recente do Brasil, tal, por exemplo, a entrada dos militares no poder em 64, é uma questão que muitos setores estão pensando, né? Beleza, 65 tem eleição de volta, vamos tirar o João Goulart, mas a coisa vai mudando. Uma das expressões que um amigo meu outro dia usou, que eu acho altamente problemáticas, perigosas para a situação do Brasil e muito reveladoras da política nacional nesse momento, é que ele dizia assim:
é um amigo meu que era muito crítico ao governo do PT, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, é só a formulação que me interessa. Ele dizia assim, é isso mesmo, tiramos uma máfia, agora tiramos outra. O que me chama a atenção na expressão dele, independentemente de ser PT, não é nessa formulação só, é o voluntarismo, a autorreferência a um nós, que eu nem sei exatamente quem é, que tira. Quer dizer, os mecanismos institucionais da vida democrática, para eles terem consistência, eles têm que ser também uma espécie de limite desse voluntarismo. Assim, a gente tira. Quer dizer, a ideia de que a eleição é um marco decisivo do momento da vida democrática depende da gente não falar desse jeito. Assim. A gente tira. Primeiro, a gente quem, que é sempre muito problemático. Quem é a gente que tira? E cria essa fragilidade pela qual isso que você falou se transforma em algo ainda mais no horizonte, que é de que medidas que aparentemente são provisórias, que depois você... E aí você perde toda e qualquer consistência disso. E isso é algo... No Brasil, a gente vive atualmente isso que eu vou falar de uma maneira particularmente dramática, mas eu acho também sempre interessante situar do ponto de vista filosófico quanto um vírus pode ser um elemento natural. Uma pandemia é uma mistura de um elemento natural com um elemento histórico, cultural e político. O próprio fato de que o vírus vira uma pandemia depende disso. Isso que nós vivemos hoje talvez não fosse uma pandemia, só uma epidemia 60 anos atrás, porque para sair de Wuhan e em 1 mês, 2 meses, chegar no Ocidente inteiro, isso é uma razão cultural, porque nós vivemos num mundo globalizado, interconectado. A letalidade do vírus de que tanto se fala, não é a letalidade do vírus não é um elemento intrínseco ao vírus. A letalidade do vírus depende de ter ou não ter vacina, de qual é o sistema hospitalar. Tanto que, para entrar nessa discussão, se a gente quiser mais social, que aparece, por exemplo, no texto que eu achei muito bom da filósofa Judith Butler, que aparece de maneira muito nítida quando você vê que a taxa de letalidade, se você separar por classe socioeconômica, é completamente diferente. Nos Estados Unidos, esses números estão muito evidentes. Faz uma diferença enorme. Então, a pandemia ela mistura elementos naturais e culturais nesse sentido. A sua origem, se a gente quiser dizer assim, sendo um vírus, é natural. Mas todo o resto, qual é a sua amplitude, como se lida com ela, quem vai morrer mais, quem vai morrer menos, isso tudo não é propriamente natural. Ou seja, como eu cheguei a escrever num certo momento, podemos até estar todos no mesmo oceano, mas não estamos todos no mesmo barco. Tem um oceano com uma maré muito tempestuosa e os barcos são muito diferentes, dependendo de onde você está, qual é a sua classe econômica, isso é muito distinto. E isso não tem a ver com o vírus. Para o vírus seria todo mundo igual, realmente. Mas é verdade. E aí, dentro dessa questão, né, do vírus, a gente pegando essa questão também econômica, do socialmente construído, como, por exemplo, esses filósofos, até surge a questão do fim do sistema capitalista, como é que eles estão trabalhando e estão pensando isso? Olha, eu tenho uma sensação até incômoda nesse sentido, de que no debate, que é riquíssimo dos filósofos, mas a maior parte deles foi orientada por uma espécie de futurologia, digamos assim. Boa parte dos filósofos parecem mais interessados, no fundo, em se perguntar o que virá depois da pandemia do que exatamente o que está acontecendo na pandemia. Alguns explicitamente, alguns falam o que vai ser o pós-crise, o que vem depois. E exatamente por isso fica mais fácil delimitar, digamos assim, um campo de pessimistas e otimistas. Porque como tem muita futurologia, então tem um conjunto de autores, alguns deles, o George Agamben, o Byung-Chul Han, que são mais pessimistas, que acham que depois da pandemia, até porque o modelo de maior efetividade bem-sucedida, segundo o Byung-Chul Han, para lidar com a pandemia, teriam sido países orientais como a China, ou seja, países nos quais há maior controle digital, inclusive, sobre a sociedade, que o futuro seria um futuro de mais controle, de um Estado mais autoritário
Então, o Agamben, com o estado de exceção, o Byung-Chul Han, dessa maneira, tem uma visão mais pessimista de que o capitalismo vai se acirrar, de que nós vamos voltar querendo, na verdade, tirar o atraso do produtivismo e do consumismo que não foi exercitado durante esses meses, sejam lá quantos eles forem ser, e que, portanto, você veria uma reencenação do mesmo mundo que havia antes, depois, só que ainda mais intenso, e como esse mundo, no diagnóstico desses autores como Zizek e como Byung-Chul Han, já era um mundo problemático, o problema só aumenta. De outro lado, você tem pensadores um pouco mais otimistas, mas que também pensam muito mais qual vai ser o legado da pandemia, o que virá depois, do que exatamente o que nós estamos passando agora. Autores como Jean-Luc Nancy, por exemplo, que são autores mais otimistas. O Slavoj Žižek, nitidamente, que consideram, no caso do Jean-Luc Nancy, que nós temos pelo menos a oportunidade, não é uma garantia, mas pelo menos a oportunidade de uma reemergência do comum, da comunidade, de valores como da solidariedade, ou seja, da constituição de uma comunidade, porque o vírus nos colocaria, segundo Jean-Luc Nancy, ele utiliza essa expressão, em pé de igualdade em alguma medida. Acho que ele dá menos atenção do que deveria porque a gente falava antes, de como as desigualdades sociais e econômicas fazem com que a igualdade perante o vírus não seja tão igual. Mas a ideia dele é que, como todos nos tornamos vulneráveis diante do vírus, paradoxalmente, no momento em que tivemos que nos isolar uns dos outros, nós tivemos que igualmente nos isolar todos uns dos outros para constituir uma comunidade. Então, ele tem uma perspectiva um pouco mais otimista, e o Slavoj Žižek, menos refinado nesse sentido, é mais certeiro, compara o vírus, a pandemia, há um golpe de artes marciais que aparece no final do filme Kill Bill, do Quentin Tarantino, que é um golpe que é aplicado no coração do inimigo, não tem nenhum efeito imediato, mas depois do golpe dado, se essa pessoa der 5 passos, o coração explode e ela morre. E ele diz que a pandemia é como esse golpe para o capitalismo, ou seja, que nós poderemos deliberar e conversar o quanto quisermos, mas o golpe mortal no capitalismo foi dado. Se esperarmos agora, ele irá terminar. Como o Žižek é um autor profundamente crítico do capitalismo, isso significa um otimismo, apesar do momento terrível da pandemia. E autores como Bruno Latour, por exemplo, que também tem essa perspectiva muito mais de futuro, esse diz explicitamente o que os outros dizem implicitamente. Ele diz: a pandemia é uma crise, e como toda crise, passará. O que não passará é a mutação histórica da qual a pandemia faz parte, que tem a ver com as consequências do mundo moderno industrial, como, por exemplo, o aquecimento ambiental. E é isso, portanto, que nós seremos obrigados a enfrentar, porque isso não vai passar. E aí, para ele, a única coisa é que teria ficado provado nesse momento que o desafio que essa mutação implica para nós tem como ser respondido, coisa que antes diziam que não. Por quê? Porque o grande desafio seria pararmos, desacelerarmos, produzir menos, consumir menos. Então, o que o Bruno Latour diz é: olha, tudo que nos diziam, não dá para parar? Dá, vejam, paramos. A questão é entender como, em que medida, de que modo. Mas vejam, se abriu um horizonte de algo dessa ordem. Então, eu estou citando apenas alguns, assim, tem outros filósofos nesse debate, mas porque me parece isso, que quanto mais eles são voltados para o pós-pandemia, o depois, para esse futuro, mais é fácil, inclusive, perceber tons mais otimistas ou pessimistas. Alguns raros autores, me parece, tentaram se aproximar um pouco mais do presente. Cada um de uma maneira. Eu acho que a Judith Butler tentou se aproximar um pouco mais do presente, falando, inclusive, dessas questões socioeconômicas de que falávamos, de que a gente estava falando aqui antes. Acho que ela tentou se aproximar disso num textinho muito breve. O Jacques Rancière também tentou se aproximar um pouco disso, mas a maior parte dos autores que eu li, e acho que isso também é revelador da dificuldade de pensar esse momento, da opacidade do que nós estamos vivendo, eles mais projetam os desafios por vir do que entram no tecido do que nós estamos experimentando, digamos assim. Eu não vi nenhum texto sobre a pandemia atual, por exemplo, que me lembrasse o que o Albert Camus escreveu em A Peste no final da década de 40.
que é uma reflexão que entra em aspectos muito mais existenciais, íntimos, fala muito mais do que significa a solidão, do que significa o amor, como é que é o afastamento. Isso eu tenho achado mais raramente sendo debatido. Uhum. Pedro, eu vou, em função do horário, eu vou passar para as perguntas Claro. do público. Quem mandou aqui, olha, como eu encaro a pandemia com a necropolítica? Vamos lá. A necropolítica é uma expressão, um conceito que foi formulado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe no início do século XXI, com o intuito de explicitar, e nisso tem algum eco com o que o Agamben chama de estado de exceção, o modo pelo qual a organização da polis, ou seja, a organização da política, que nós imaginaríamos talvez um pouco ingenuamente que tem visto o bem comum, pura e simplesmente, o quanto, pelo menos no interior, segundo o Achille Mbembe, do capitalismo moderno, ela é formulada, na verdade, como uma decisão sobre quem vive e quem morre, ou pelo menos quem tem maiores condições de viver ou maiores chances de morrer. E que isso, longe de ser uma espécie de efeito circunstancial colateral da nossa vida política, é um fator estruturante dessa vida política. Ou seja, há uma espécie de administração, gerenciamento da vida e da morte na estruturação política do capitalismo tardio, que é uma reflexão que, como várias outras, deixa ecoar um pouco a noção de biopoder, de biopolítica, que viria dos últimos textos do Michel Foucault, que é essa ideia de uma política que tem no seu centro bios, a vida, determinar, portanto, em inúmeros aspectos sobre a vida e a morte dos indivíduos, dependendo, evidentemente, do lugar que eles ocupam na sociedade. E, mais uma vez, isso foi um conceito que, na experiência brasileira, teve um enorme eco. Ele se tornou um conceito muito importante no mundo intelectual de um modo geral, mas na vida brasileira de um modo muito específico, por quando você vê, por exemplo, se falar sobre mirar na cabecinha, como se falou o candidato, né, se não me engano, na época ainda era candidato ao governo do Rio de Janeiro. Ou seja, como se o Estado pudesse dispor, nesse caso de maneira muito explícita, em geral nem é tão explícito assim, sobre vida e morte nesses termos, e levando, e aí é que a questão da pandemia seria especialmente sedutora para pensar nesse sentido, porque nesse caso, como observou um outro filósofo, que é o Paul Preciado, o que antes nós lidávamos como fronteiras nacionais, territoriais do Estado, muitas vezes viraram as fronteiras do corpo individual. A ameaça virou a ameaça do corpo individual muito imediatamente. Então, você teria uma possibilidade de pensar o que é o biopoder nesse sentido, ou seja, um poder que se exerce pelos corpos e nos corpos nesse sentido, de uma maneira especialmente radical durante a pandemia, porque ela leva pela autoridade médica na interpretação do real e pelo vírus em si a colocar diretamente no corpo individual o problema. Certo. Eu vou para a pergunta do Edson. Ele coloca: como a filosofia está pensando a solidão e a solitude na quarentena? A filosofia eu nunca sei, né? Mas acho assim, eu não sei se ele está pensando a partir disso. A mim, esses termos evocam especialmente a reflexão que uma pensadora que me é muito cara, a Hannah Arendt, fez no final do seu livro Origens do Totalitarismo, onde ela faz uma distinção muito importante entre isolamento e solidão. A palavra solitude em português soa um pouco estranha às vezes, né? Mas tá aí. Em inglês tem muito solitude e loneliness, que foi a língua na qual a Hannah Arendt escreveu. Tem palavras mais comuns da língua para falar sobre isso, mas o que interessa, acho, é que a Hannah Arendt distingue o isolamento de solidão, porque eu posso estar isolado sem estar sozinho, e posso estar sozinho no sentido da solidão sem estar isolado. Ou seja,
eu posso estar, para dar um exemplo bem trivial, né? Eu posso estar sozinho na minha casa, lendo livro, ouvindo música, e não tem solidão nenhuma nisso. Não tem privação. Eu estou ali, a Hannah Arendt diria, em companhia de mim mesmo, muitas vezes, porque o pensamento, segundo ela, é isso, é um diálogo de mim comigo mesmo. Enquanto, por outro lado, eu posso estar no meio de uma festa cheia de gente e estar profundamente solitário nesse sentido. Agora, quando ela fala essas coisas, é claro que lá no contexto ela está pensando isso em relação aos regimes totalitários, mas há também uma análise dela mais fenomênica disso. Ou seja, do que é o isolamento, do que é a solidão. Mas ela mesma aponta algo que eu acho que para o nosso momento é muito importante, que é que, embora o isolamento não seja a solidão e a solidão não seja o isolamento, de certo modo, a solidão é mais radical que o isolamento, porque o isolamento ele permite ainda que eu trabalhe, que eu pense. Ou seja, no isolamento, eu posso estar distante da companhia dos outros, mas diversas capacidades humanas são preservadas, algumas delas até parecem querer isolamento, com a possibilidade de pensar. E a solidão, diz a Hannah Arendt, é quando eu sou abandonado não só pelos outros, mas sou abandonado por mim mesmo. Eu não consigo nem fazer companhia a mim mesmo, então isso é muito drástico. Então são duas coisas diferentes, mas a própria Hannah Arendt aponta, e isso eu acho terrível para pensarmos na nossa situação, que é que se a gente imaginar um isolamento intenso e de longo prazo, a tendência dele é gerar solidão onde não havia e aprofundar a solidão onde havia. Então, são duas coisas diferentes, mas não são sem relação. Então, se a gente levar em conta ainda mais que a Hannah Arendt diz que até antigamente, quando a solidão não era tão espraiada pela sociedade como é atualmente na sociedade de massas, que uma das situações típicas da solidão, mesmo tradicionalmente, era a situação da velhice, onde muitas vezes a pessoa perdeu já a maior parte dos seus amigos, aquela que ainda vive, e se a gente juntar isso com a ideia de que as pessoas mais idosas seriam as mais vulneráveis ao Covid-19, a gente tem uma situação do ponto de vista existencial terrível. Quando eu vejo essas notícias de jornal que vai um câmera filmar as ruas para mostrar, num tom às vezes meio sensacionalista, que as pessoas não estão seguindo o isolamento social. E aí vão nos idosos, e aí dizem, tá vendo? E os idosos, logo eles que são vulneráveis. Eu sempre tenho uma certa mal-estar com a crueldade disso. Inclusive, eles às vezes dizem assim, foram flagrados. Eles não foram flagrados coisa nenhuma, porque eles não necessariamente estão se escondendo, eles só estão saindo. Vocês que acham que estão flagrando. Às vezes, eu acho que é uma dificuldade de entender também o grau do desafio existencial que ainda mais dependendo do seu momento de vida, do que está acontecendo com você, ficar em um isolamento durante 2 meses. E isso se transforma num problema cada vez maior. Sim. Eu vou rapidinho aqui. Você consegue comentar muito brevemente o Mauro Braga, que está... Pedro, parabéns. Como você pensa a situação do Brasil em particular, onde em plena pandemia ainda temos que pensar na real possibilidade de uma escalada autoritária? Eu sei que é complexo isso daí em pouco tempo. Como é muito complexo, eu não vou entrar no mérito específico. Vou fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte. Eu acho que no Brasil só se mostra com isso, com maior radicalidade, algo que me parece ser verdadeiro em quase todos os casos. Que é que a esperança que, por exemplo, Freud tinha na década de 20, de que, diante de calamidades terríveis da natureza, os seres humanos fossem capazes de suspender as suas discórdias internas civilizatórias, as suas inimizades, em nome da sua preservação frente à ameaça externa da natureza, que o Freud, que não é conhecido por ser um otimista, pelo contrário, quando tentou ser um otimista, acho que errou. Acho que nós permanecemos com as nossas neuroses específicas na vida privada, com as nossas disputas políticas no campo geral. O Brasil só mostra com maior radicalidade, dramaticidade, por conta do governo que foi eleito. E a única coisa que eu posso dizer é que eu não esperava nada muito diferente disso. Acho estranho quem esperava. Não me parece que ele faça nada muito diferente do que prometeu. É que uma pandemia traz tudo à tona com maior radicalidade. Mas acho só isso. O mundo, nesse sentido, continua com todos os seus conflitos. E as suas considerações finais? Olha, eu, ao invés de fazer minha consideração final, eu vou ler 2 frases de um texto do filósofo Paul Preciado,
que não é um texto longo que ele publicou também, teórico, mas um texto mais pessoal, emotivo, em que ele diz assim: a primeira coisa que fiz ao sair da cama, ele teve o vírus, a primeira coisa que fiz ao sair da cama, depois de ficar doente com o vírus durante uma semana tão imensa e estranha quanto um novo continente, foi me fazer essa pergunta: em quais condições e de que maneira valeria a pena continuar a viver? A segunda coisa, antes de encontrar uma resposta para essa pergunta que eu fiz, foi escrever uma carta de amor. Eu acho isso extraordinário. Muito legal, muito legal. Pedro, muito obrigado pela tua participação, pelo aceite do convite. Muito obrigado. Pela doação do seu tempo, muito obrigado. Agradeço também ao público, também tem várias pessoas, Maria Tereza, Vivo Pedro, um prazer ouvi-lo, brilhante suas colocações, Aldair, quer dizer, várias pessoas aqui dando feedback. Enfim, muito obrigado a todos, obrigado, Pedro, e vamos encerrando por aqui. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Agradecemos a todos por terem acompanhado nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.